Olá, gente, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal e hoje eu quero dividir com você a minha história sobre o desmame e também dividir algumas dicas que eu acredito que foi essencial. Já posso te adiantar que o meu desmame não foi cheio de porrada e bomba, cheio de choro, gritaria, terceira, quarta, quinta guerra mundial. Mas eu estava preparada para isso, tá? Porque eu achei que seria assim, ainda mais com a filhinha que eu tenho. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero te pedir que se você gosta desse tipo de conteúdo de maternidade, dona de casa, esposa, cristã, casada, enfim, esse mundo aí, né, de nós mulheres que estamos na caminhada com Cristo, já te convido para se inscrever aqui, porque tem muito conteúdo legal sobre limpeza e organização. E também, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like aqui, porque vai me ajudar muito, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Pois bem, gente, eu acredito que o desmame da minha filha não começou agora com 1 ano e 8 meses. Esse desmame começou quando eu comecei a programar as mamadas. Eu não sou nenhuma especialista, tudo o vídeo que você vai ver aqui é baseado na minha experiência como mãe e procurando dar o melhor para minha filha, tá bom? Eu sou empreendedora na área da beleza e eu tenho um estúdio a qual eu preciso trabalhar para garantir que ele seja sustentado também, tá bom? E eu não recebi licença maternidade, não recebi nada. Então, quando deu um mesinho ali da minha filha, eu já comecei a trabalhar. Nos 3 primeiros meses, eu levei como livre demanda mesmo, tá? Eu não anotava horário, eu não anotava nada, só anotava mesmo o tempo de ela mamar, porque é muito importante ali para você ver a nutrição do bebê e tudo mais. Passou o terceiro mês, né, que eu já não tinha realmente um RN e a minha vida estava começando a se estabilizar, porque eu vi realmente que eu era mãe, que eu poderia voltar em algumas coisas normais. Eu passei a monitorar as mamadas da minha filha. Então, eu fazia livre demanda em casa, porém eu monitorava. Então, se ela tinha mamado ali, eu colocava intervalozinho de 1 hora, tá? Comecei assim e fui fazendo gradativamente, mas ali só passou de 1 hora e meia, porque ela mesmo, com o tempo, ela mesmo foi espaçando as mamadas. Então, eu não fiz nada forçado, não deixei ela chorando, nem nada disso. Só fui anotando mesmo, fui vendo que ela estava mamando de 40 em 40 minutos, aí ela chorava, eu via se não era fralda, via se não era alguma coisa, pinicando, trocava de roupinha, e aí eu tava vendo que ou colocava no colo, ela já melhorava, não precisava colocar ela ali diretamente. E isso foi até os 6 meses da minha filha, que eu realmente passei a fazer a mamada programada, com horários certinhos. Desde o começo, assim, deu 6 meses, eu passei a fazer. Eu só fiz o teste de 1 semana para ver como que ela iria reagir. E eu passei a fazer nessa primeira semana, 30 minutos antes de ela comer, tirar o peito. 30 minutos antes de ela comer, tirar o peito. Porém, ela foi ela mesma regulando as mamadas dela. Então, ela acordava, mamava, aí ela passava 1 horinha assim, brincando e tal, comia a frutinha dela, ela comia a frutinha bem, depois eu dava mamar. Sempre eu oferecia o alimento, depois eu dava mamar. Depois eu dava mamar, ela dormia. Acordava, brincava, comia o papazinho dela, comida mesmo, tá, gente? Aí eu comecei a dar comidinha bem pouquinho, igual eles falam, pouquinho. Ela comia muito bem e depois eu dava mamar para ela, banhava ela, dava mamar e colocava para dormir. E ela mesmo foi regulando. Então sempre era assim, ela acordava, comia, mamava e dormia praticamente. Era mais ou menos assim. E aí eu comecei a fazer, né, como eu falei para vocês, programada. Então ela acordava às 7 horas, dava mamar. Às 9 e pouco ela comia a frutinha, dava mamar e ela dormia. Era sempre assim. A Thalia nunca foi um bebê de ficar o tempo todo no peito por causa que eu trabalhava. E eu penso assim, talvez você assista esse vídeo e fale, nossa, que tortura com uma criança de 6 meses. Mas presta atenção, eu tinha que trabalhar. Todo sábado eu trabalhava, ela ficava com meu marido. Não era melhor eu programar
certinho, pra ela não sofrer, do que todo sábado ela ficar naquele chororô, chororô, chororô infinito com meu marido, sentindo falta da mãe, não brincando, não fazendo as coisinhas dela. Eu acho muito melhor eu preparar a minha filha. Então foi por isso que eu fiz. O ideal, você fazer essa mamada programada, eu vejo as mãezinhas falando, nunca vi nenhum profissional de saúde falando, é com 8 meses, tá? Mas eu não sei como que é. Então eu levei assim até 1 ano. A Thalia, ela teve bronquiolite. Então, na bronquiolite, eu permiti que ela mamasse a noite inteira. E quando ela tinha 7 meses, 8 meses, isso não interferiu. Mas quando chegou ali na volta de 9 para 11 meses, eu não dormia mais, não dormia mais. Foi aí que eu comecei a tentar vários jejuns noturnos, né? Desmame noturno, na verdade. Comecei a tentar, fiz aquele programado de você fazer até 1 hora da manhã, aí no outro dia fazer até... Não funcionou. Fiz outro também que era com horário, tipo, até 3 horas da manhã, só mamar meia-noite, 3 e 6, tipo, de 3 em 3 horas certinho. Também não funcionou. Não funcionou, ela não dormia, eu não dormia. E quando ela ficava assim, ela ficava, tipo, de 3 horas até 6 horas acordada, querendo sugar, 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 sugar. Foi terrível. Então, eu optei por aquele que você, coisa mesmo. Então, eu fiz com a minha filha como se o mamar dela fosse um personagem. Então, eu comecei a explicar para ela, olha, a noite não é hora de dormir, a noite é hora de dormir, não é hora de comer, e a partir de amanhã a mamãe vai fazer isso e isso. Todas as mamadas eu falava para ela. Todas as mamadas eu falava para ela, todas as mamadas eu falava para ela. Um ponto importante, como eu falei para vocês, a própria Thalia, ela foi fazendo as mamadas dela. Então, quando eu comecei, ela já não mamava muito de dia. Ela só mamava uma vez quando acordava, e uma vez meio-dia, e uma vez à noite, quando ela ia dormir. Então, no mesmo período que eu tirei da noite, eu tirei esse de meio-dia. Porque ela foi pra minha sogra, ficou lá, não chorou, dormiu tranquilamente, dormiu sozinha. Então, comeu super bem o dia inteiro. Então, eu falei assim, é agora mesmo que eu vou tirar de você, querida. Então, conversei 3 dias aí, foi uns 3 dias. Todas as mamadas eu conversava igual. E parti pra isso. Eu sentei, contei a historinha, dei mamar pra ela. Contei a historinha, fiz diferente. Contei a historinha e falei pra ela que a partir dali ela não iria mais mamar de madrugada. O peitinho estava dormindo. Eu sempre falava assim: a vovó tá dormindo, o peitinho tá dormindo, a tia Dai tá dormindo, a tia fulana tá dormindo. Sempre fazia isso porque ela ia associando, né? As pessoas estavam dormindo, ela estava dormindo, então o peitinho estava dormindo, não tinha que acordar. E foi assim que eu enfrentei. A gente passou aí 3 dias. O primeiro dia ela não chorou. O segundo dia ela chorou demais, 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 demais. Só que ela pegou uma peça em mim, gente. Quando a menina passou a noite toda chorando, quando foi 4 horas da manhã, eu falei, não, vou dar o peito pra ela. Dava o peito e a menina não parava de chorar. Eu, meu Deus, o que é isso? Quando eu acordei, o dente da menina. Exatamente. Aí eu não acredito. Enfim, aí quando foi na outra noite, ela pedia, só que aí ela pedia, eu falava, o peitinho tá dormindo. Ela chorava um pouco e voltava a dormir, tá? Então eu fiz essas coisas que eu falei pra vocês aí foi o noturno, né? Fiz com 1 ano o noturno. E depois que ela não mamava, aí eu fui tirando, tá? Acordei, e eu sempre faço teste, gente, sempre faço teste, sempre conheça o seu filho. Não vai só pela onda das pessoas, não vai só pela onda das consultoras, tenta conhecer o seu filho. A Thalia, ela acordou e eu dei o café da manhã primeiro pra ela. Aí no primeiro dia ela não chorou, aí no segundo ela chorou querendo peito. Eu falei, não, você vai comer e depois a mamãe vai dar. E foi assim, troquei primeiro, né? Tirei a associação que ela tinha de acordar e já mamar, e depois eu retirei. E quando eu retirei, ela nem viu. Eu lembro que eu dava dava o café da manhã pra ela, aí na hora do peitinho eu ia passear com ela na rua. Então ela nem notou, não teve chororô, nem nada. E assim eu fiz pra tirar
com ela. Quando foi em dezembro, a gente ia viajar. Aí eu, né, conversei com as amigas, ela falou, ó, melhor não, porque ela pode sofrer, sentir, né, ficar sentimental. Eu falei, não, tá bom. Aí ela tava já com 1 ano e 8. E aí eu passei a falar pra ela, olha, a mamãe vai tirar o peitinho, a mamãe vai tirar o peitinho pra sempre. E ela ria, brincava. Quando foi em janeiro, eu comecei a falar pra ela, contei 15 dias. Olha, falta 15 dias pra mamãe tirar o peitinho pra sempre. 14 dias, 13 dias. Todo dia eu e meu marido ia falando, todo dia eu e meu marido ia falando. E outra, não subestime o seu filho, tá? Ele tá entendendo o que você tá falando. E foi assim, fui fazendo. Quando chegou no último dia, ela falou assim, peitinho pra mimi? Aí a gente falou, não, o peitinho acabou pra sempre, lembra? Aí ela acabou pra sempre, pra sempre. Aí ela, tchau, peitinho, deu um beijinho e foi dormir. Então foi assim que aconteceu por aqui. Então acho que esses 4 passos aí foi ideal aqui pra mim, né? Que primeiro foi conhecer a minha filha, segundo fazer testes, né? Eu fiz muitos testes. Terceiro, programar as mamadas, e nenhuma das mamadas ela tinha associação com sono, tá? Tipo, ela mamava para dormir, ela não mamava para dormir. Eu também tirei isso. Geralmente eu dava mais quando ela acordava mesmo e quando ela ia dormir, mas sempre tinha a historinha no meio, sabe? Então, programei as mamadas e tirei a associação e depois conversei muito com a minha bebê. E com 1 ano e 9 meses, ela parou de mamar. A sua filha já tá grande, você também pode ir fazendo as mesmas coisas. Começa um passo de cada vez, vai desassociando ela da mamada, vai explicando o que é o peitinho, vai explicando para ela o que tá acontecendo e você vai ver como que isso vai fluir, tá bom? Então, se essas dicas te ajudou, não se esqueça de curtir esse vídeo e até o próximo vídeo. Beijos!